Agora, pessoal, nós vamos analisar o gráfico da função logarítmica. Para a gente fazer essa análise, eu escolhi essa função aqui, f de x igual a log de x na base 3, como exemplo. Aí nós vamos fazer o gráfico dessa função. A primeira coisa que vocês vão fazer para construir esse gráfico é essa tabelinha aqui, onde vocês vão ter os valores de x e os valores de y. Como eu já expliquei, f de x bem pode ser escrito como y. E eu mesmo atribuí esses valores aqui, x igual a 1/3, x igual a 1, x igual a 3 e x igual a 9. Aí, nós vamos descobrir agora os valores de y. Como é que nós vamos descobrir esses valores? Bem, basicamente fazendo o que nós fizemos nos exemplos anteriores, que eu mostrei para vocês na aula passada. Vejam só, aonde tem o x, eu vou trocar por os valores da tabela, certo? Onde tem o x aqui na funçãozinha. Veja só como vai ficar. Quando x for igual a 1/3, eu vou substituir aqui na funçãozinha o 1/3 no lugar de x. Então, vai ficar f de 1/3 igual a log de 1/3 na base 3, que o resultado vai ser menos 1. Vamos resolver esse primeiro exemplo para chegar nesse resultado aqui, para vocês terem uma noção, né, como é que vocês vão resolver, tá? Vamos ver agora. Então, vou igualar aí a y, de tal modo que eu tenho que 3 elevado a y vai ser igual a 1/3. Daí eu tenho que 3 elevado a y é igual a 3 elevado a menos 1, de propriedade. Daí eu tiro que y é igual a menos 1, propriedadezinha da potência, certo? Logo, eu tenho que o log de 1/3 na base 3 vai ser igual a menos 1. Tá aí o nosso resultado. Então, nós já vimos que quando x for igual a 1/3, certo? Então, y vai ser igual a menos 1. E agora, quando x for igual a 1, nós vamos substituir aí o 1 na função, né? E nós vamos ter como resultado que o f de x, ou y, é igual a 0, tá? Por propriedade também. Vocês podem realizar os cálculos, acho que a gente já fez um exemplo bem parecido sobre isso, quando estudamos sobre logaritmos, tá? Quando o x for igual a 3, nós temos que o f de 3 é igual a log de 3 na base 3 é igual a 1, também por propriedade, né? E agora, quando x for igual a 9, o f de x, né? Aqui era para ter um 9, né? Ser log de 9 na base 3, que é igual a 2. Então, aqui nós já temos a nossa tabelinha completa com os valores de x e com os valores de f de x, tá? Agora, nós vamos lá para o aplicativo, para o GeoGebra, que eu vou mostrar a construção do gráfico para vocês. Então, vamos ver lá como é que fica o gráfico dessa função logarítmica. Então, pessoal, estou aqui no GeoGebra e agora nós vamos construir o nosso gráfico, certo? Eu quero que vocês atentem, certo, para o seguinte, que aqui, primeiro, eu vou fazer como se vocês estivessem fazendo aí no caderninho de vocês, tá? Aí depois eu vou fazer aqui a simulação do próprio GeoGebra, né? Como é que o programa ele vai gerar esse gráfico pra gente, tá certo? Então aqui tá a nossa função f de x igual a log de x na base 3, com os nossos valores de x e os valores de y que nós encontramos, tá? Aqui onde é x, nós vamos identificar no eixo x, e o f de x nós vamos identificar aqui no eixo y, ok? Então, x igual a 1/3. 1/3 tá entre 0 e 1, é aproximadamente 0,3333, enfim. Aí eu já marquei aqui só para ficar melhor da gente visualizar e mais fácil, tá? Da gente fazer agora. Então,
x igual a 1/3 já está aqui, e o menos 1 com f de x aqui no eixo y, certo? Então, vou marcar o ponto. Menos 1 e 1/3, bem aqui. O outro ponto que a gente achou, as outras coordenadas, foi 1 e 0. Então, eu venho aqui no eixo x, procuro 1 e vou marcar o outro ponto aqui, tá? Mas a gente sabe que o y é 0, vou marcar só aqui no eixo x, certo? Que é 1. Agora, x sendo igual a 3 e y sendo igual a 1. Aqui, ó, x igual a 3, y igual a 1. Marcar o pontinho aqui. E o nosso último ponto é x igual a 9 e y igual a 2. Aqui, ó. X igual a 9 e y igual a 2. Pronto. Então, aí no caderninho de vocês vão fazer assim. Fazer essa marcaçãozinha dos pontos para vocês se basearem. Agora, eu venho aqui, ó. E vou fazer a minha marcação, vou ligar os meus pontinhos, tá? Vocês vão fazer isso aí também no caderno de vocês, certo? Pronto. Então, aqui nós fizemos a nossa marcação já e encontramos o gráfico da nossa função, né, log de x na base 3. Agora, nós vamos ver como é que o próprio programa vai gerar esse gráfico. Vamos ver se a gente fez aí no rumo, certo? Vou colocar aqui a função. F de x igual a log de 3x. Coloquei aqui a minha função, vamos ver aí como é que ela vai ser gerada. Vejam só, nosso gráfico já foi gerado, né? Aí eu vou fazer assim, ó, eu vou apagar o nosso traço para bem claro. Os pontos que nós encontramos, né? Ponto A, 1/3 e menos 1, ponto B, 1 e 0, ponto C, 3 e 1 e ponto D, 9 e 2, formam justamente aqui o nosso gráfico da nossa função, certo? Com o nosso traço aí, sem o nosso traço, ok? Eu quero que vocês percebam o seguinte: quanto mais os valores do nosso gráfico, né, se aproximam de 0 aqui pela direita, né, os valores de x se aproximam de 0 aqui pela direita, o que acontece? Nosso gráfico, ele se aproxima mais aqui do eixo y, certo? Parece que ele toca aqui o eixo y, mas ele não toca, certo? Fica muito próximo, mas não chega a tocar. Por quê? Porque o eixo y, ele é uma assíntota do nosso gráfico, certo? Então, parece aqui que está tocando, mas na verdade não está tocando não. O gráfico não toca no eixo y, ok? Uma observaçãozinha. Então, construímos o gráfico da nossa função lá no GeoGebra, tá aqui, eu coloquei ele aqui, certo? Mesmo gráfico que nós construímos lá da nossa função. E agora nós passaremos para a resolução de outro exemplo, certo? E depois nós vamos fazer uma comparaçãozinha entre os dois. Isso é bem interessante. Veja só, a função agora que nós vamos analisar é a f de x igual a log de x na base 1/3. Vamos também construir o gráfico dessa função, fazendo aquele mesmo processo, né? Aqui onde tem o x, eu vou substituir onde tem o x aqui na minha função, ok? Então, quando x for igual a 1/3, meu y vai ser igual a 1. Quando o meu x for igual a 1, o meu y será igual a 0. Quando o meu x for igual a 3, o meu y vai ser igual a menos 1. E quando o meu x for igual a 9, o meu y
vai ser igual a menos 2, certo? E aí eu gerei o gráfico lá no GeoGebra. Vamos ver como foi que se deu a construção aqui desse gráfico lá no programa, certo? Então, pessoal, como nós fizemos no exemplo anterior, nós também vamos fazer isso agora, que é de montar o gráfico como se vocês tivessem aí um caderninho de vocês, tá? Vocês vão desenhar o eixo X, o eixo Y, as marcações, e então marcar os pontos do gráfico, tá? Então, aqui onde tem X, eixo X, F de X, eixo Y. Então, vamos ver aqui como é que fica, né? X igual a 1/3. Aqui, eu já marquei pra gente. Y igual a 1. Então, vou marcar o meu ponto bem aqui. X igual a 1, Y igual a 0. Então, vou marcar o meu ponto aqui. X igual a 3, Y igual a menos 1. 3 menos 1, então vamos marcar o ponto. X igual a 9, Y igual a menos 2. Então, tá aqui. Marquei. Agora, vamos fazer o nosso traço. Pronto. Então, fica mais ou menos assim, né, o traçado do nosso gráfico, ok? Gráfico da função f de x igual a x, log de x na base 1/3, certo? Façam aí no caderninho de vocês, ok? Lembrando que se eu fosse atribuindo mais valores a x, eu iria encontrar mais valores aqui para y, e o gráfico ia continuar, né? Não é só esse daqui. E aí, nós vamos ver agora como é que fica como é que o programa gera esse gráfico, né? Vejam só. Percebam, vou só tirar o traço, que ele passa bem em cima aí dos pontos que a gente marcou, né? O nosso gráfico. Nossa função, tá? Aqui o nosso traço e o gráfico. A gente construiu agora o gráfico dessa função. Vamos voltar lá e fazer uma análise agora bem interessante, fazendo uma comparação dos dois gráficos. Então, voltando aqui, nós temos aí já os dois gráficos que eu coloquei aqui para vocês e as funções referentes aos gráficos, certo? Que nós construímos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: observando esses gráficos, nós percebemos que ambos interceptam o eixo X no ponto 1, 0. E eles não encostam, né, no eixo das ordenadas. Tá? Então, o gráfico de qualquer função logarítmica que esteja essa carinha, né, de f de x igual a log de x na base a, ele tem essa característica, ele tem aspecto semelhante a qualquer um desses gráficos aqui, ok? Outra coisa que eu queria destacar para vocês é que o domínio dessa função é o conjunto dos reais positivos não nulos, e a imagem é os reais, tá? E agora nós vamos fazer uma comparação mais a fundo com respeito ao crescimento e o decrescimento de uma função logarítmica.